Oi, pessoal. No vídeo de hoje, para quem não viu no meu Facebook, eu recebi uma caixa enorme com um monte de placa para PC XT, principalmente placa ISA, mas tem de tudo. Tem placa de vídeo, tem controladora de disco, tem placa-mãe, tem um monte de coisa. Esse vai ser o primeiro vídeo onde eu vou olhar essas placas uma por uma e a gente vai poder testar e poder ver o que tem naquela caixa. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar aqui com... vamos começar aqui a ver as placas que a gente tem para ver. Eu fiquei pensando num bom jeito de ver essas placas e de como separar tanta placa que eu não... Enfim, tem vários jeitos. Eu fiquei pensando, eu tentei separar de um jeito em que faça sentido, que a gente possa fazer uma placa e a gente consiga testar ela e ver um pouco dessa placa, falar um pouco da placa, o que, que ela é, o que, que ela não é, de onde ela veio. E com isso conseguir fazer alguns testes, alguma coisa que faça, alguma lógica, alguma coisa que faça sentido nessa coisa. A primeira que eu tenho aqui, então, eu resolvi pegar uma placa-mãe. Uma placa-mãe de XT. Deixa eu mostrar para vocês. Por que eu resolvi pegar essa placa-mãe? Porque eu acho que com ela a gente pode começar a fazer pode começar a fazer uns testes, de repente, se essa placa aqui funcionar, a gente pode usar ela como base para os nossos testes, pelo menos para as placas que funcionem com XT. O que eu posso falar dessa placa? Não muito. Na verdade, é uma placa original IBM. Tem algumas coisas que mostram para a gente que é uma placa IBM. Primeiro, é claro, a qualidade. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas se a câmera captura direito, mas a qualidade das soldas, a qualidade da placa, a qualidade do plástico, tudo que a IBM fazia, ela fazia direito. Posso até tentar dar um zoom maior aqui na placa para vocês conseguirem ver. Olha o detalhe e a qualidade dessa placa da IBM. Deixa eu até virar ela aqui para a gente poder ver os chips na orientação correta. Olha só a qualidade da solda, a qualidade ah, das trilhas, os componentes. Se você pensar que isso tudo são componentes feitos de 40 anos atrás, é um absurdo, né? Olha só o processador IBM, apesar de ser Intel 7881, ela vem com a marca IBM. Quer dizer, era um outro nível, né, de placa. Um detalhe que eu reparei nessa placa aqui específica, se vocês olharem, ela está com alguns dos slots estão com um pouco quebrados aqui. Aqui você consegue ver bem. Mas é só o plástico. O slot em si está em ordem. Eu acho que vai estar funcionando. A gente testa isso de qualquer jeito, tá? Mas está aí. Vamos começar. É uma placa IBM. Não tem muito o que falar dessa placa, a não ser o que vocês estão vendo aí. É uma placa de XT da IBM, e foi lançada acho que em 83, foi que o XT chegou no mercado. Ele já vinha grande diferença, quer dizer, não a grande diferença, várias diferenças do XT para o PC original, mas uma delas é que o XT ele já vinha em muitos casos, ele já vinha com 640K populado. Está aqui do lado, são dois bancos com chip de 256, dois bancos com chip de 64. Na verdade, banco 0 e banco 1, 256K cada um, aqui dá 512, e o resto, os outros 128, estão aqui nesses dois bancos 64. O que eu posso falar mais dessa placa para quem não conhece muito o IBM XT? Uma outra característica é você ter aqui, diferença do PC para o XT, você só tem um plug aqui, que é o de teclado. O PC original, ele tinha dois, era o teclado e o cassete.
ele tinha um plug aqui de cassete, o XT já não tinha. Então só de bater o olho assim você já sabe que é uma placa XT, não uma placa PC. O que mais que eu posso falar? Uma coisa interessante sempre nessas placas, para quem também não conhece, quem conhece já sabe disso. A hora que você olha para a memória dessa placa, você tem, de novo, 4 bancos. 0, 1, 2, 3. 0 e 1 são 256K, 2 e 3 são 64. Você vê pela marca do chip aqui. Se você olhar, vocês podem ver que eu estou adorando esse negócio de ficar dando zoom, né? Você vai ver que esse chip é o 4256 ou 41256 ou qualquer coisa que seja 256. Isso quer dizer que cada 8 chips desse dá 256K de RAM. Você vai ver que aqui desse lado tem o 4864, talvez tenha algum 4164, enfim. São chips que cada 8 desses dão 64 de RAM. E aí já deve ter gente perguntando se cada 8 dão 256K e cada 8 dão 64, porque eu tenho aqui 3, 6, 9. É porque essas placas funcionavam com 8 chips que davam o banco de memória, e o último chip aqui de cima é o que eles chamavam de chip de paridade. Ajudava na detecção de erro da memória para ver se tinha algum problema. Então esses 4 chips aqui em cima são os chamados de chip de paridade, e esses 8 chips aqui de baixo bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 8 chips dando 256K, 256K, 64 e 64. Bom, nada muito mais para dizer dessa placa, além de ser uma placa de XT absolutamente normal. Para testar ela, eu já preparei aqui no canto algumas coisas do tipo fonte, placa de captura, tudo. Deixa eu só começar a trazer os cabos aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer para testar essa placa é colocar energia, trazer uma fonte. É uma coisa importante quando você está lidando com XT, IPC ou AT também, todos esses que usem esse padrão de fonte antiga. Sempre os cabos pretos, eles são no meio. Por quê? Se você ligar isso aqui trocado, você vai queimar a sua placa na hora, porque você vai ligar as voltagens erradas e vai queimar a sua placa. Então, a primeira coisa que você sempre tem que fazer é os cabos pretos no meio. E aí sim, a gente pode vir aqui e colocar esses cabos. Tá aqui. 1, 2. De novo, coloquei os cabos de força, os fios pretos sempre no meio. E é claro, para testar isso, o mínimo que a gente precisa para testar uma placa dessa é uma placa de vídeo. Porque lembra, XT não tem vídeo interno, é tudo externo. Eu trouxe aqui, escolhi lá na pilha de placas, para testar esse XT, eu escolhi essa placa aqui. Essa placa aqui é uma placa EGA. Você consegue ver que ela é EGA porque ela tem o padrão EGA, ele tinha primeiro esse mesmo conector que parece o conector do CGA, e ele normalmente tinha um monte de dip switch aqui do lado que era para você fazer algumas configurações. Essa placa específica aqui, eu escolhi ela por esse motivo, é porque ela é uma placa, se vocês olharem aqui, ela é uma placa Vega. Vega é essa marca aqui, Video 7, o Video 7, foi a primeira marca a introduzir clones da placa EGA. Se não me engano, em 1985 ou 1985, tá? Bom, tá aqui, né? A data dessa BIOS. Foi a primeira empresa a introduzir clones da placa EGA da IBM. E eles lançaram essa marca Vega, VEGA, Vega,
que na verdade, no fim das contas, houve uma época que ficou quase sinônimo de EGA, era pegar uma placa Vega. Qual o interessante dessa placa Vega? Ela consegue mostrar vídeo EGA, mas também consegue plugar em monitor, consegue mostrar vídeo CGA, só uma questão de configuração. E o monitor que você usa também não precisa mudar. O mesmo monitor que você usava para mostrar os vídeos CGA, você pode vir aqui e plugar no EGA, e esse mesmo monitor vai ver mais cores do que você via com a CGA, porque a grande limitação da CGA era a placa, não o monitor. O monitor era um monitor colorido como outro qualquer, tá bom? Então, tá aqui a placa EGA. E por isso, por ela ser uma placa, diria quase icônica, porque ela traz esse fato de ter sido a primeira delas, e tudo, eu achei que era uma placa boa para a gente testar. Então, vamos colocar. Eu vou ter que ajeitar melhor aqui a minha fonte para esse cabo não ficar no caminho. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, claro, é simplesmente conectar essa placa EGA num dos slots. E eu vou escolher aqui o slot 4, porque podia ser o 3. Porque quando você, especialmente quando você está testando, uma coisa interessante é você nunca usar o slot 1, porque o slot 1, por ser perto da beira da placa, ele normalmente é o que toma mais pancada. Nunca escolheu o slot 8. O slot 8 é uma característica também do IBM XT, ou do XT, padrão XT. O slot 8 ele tem uma pinagem diferente dos outros slots. Então, uma placa para rodar no slot 8, ela tem que ser uma placa específica feita para slot 8. Então eu normalmente pego um slot aqui do meio. Como eu tenho esses dois aqui que estão quebrados, eu vou pegar o slot 3 aqui, que é seguro. Vamos colocar o cabo do monitor. E aí, a partir disso, eu acho que não tem mais segredo. É ligar a placa. De novo, cabo do monitor. Vou tirar esse cabo aqui da frente. O cabo do monitor está ali, ligado, com os fios pretos no meio. A placa está aqui, com o cabo de monitor ligado. Vamos ver o que dá. Eu vou mudar aqui o zoom. Não o zoom, vou mudar aqui a câmera para colocar a webcam, não a webcam, a câmera de cima com a tela do computador e vamos ver. Essa placa é um pouco demorada para dar boot. Essa era uma característica, infelizmente, uma característica das placas da IBM. Demorava um pouco, não só para reconhecer todo o sistema, como vocês vão ver quando começar a contar a memória, ela demora um pouco. Olha lá, está aparecendo a tela. Deu um erro 301, que provavelmente é um erro que não achou teclado, mas a coisa boa é que está contando memória. Claro, eu não instalei nenhum teclado, nada, mas a gente vai resolver isso já já. Mas vamos ver se ela conta até 640. Por enquanto, tudo bem. Ótimo. 640. Deve tentar procurar um disco, não vai achar. Vai dar um erro qualquer e vai pedir para ou desligar ou apertar F1. 601 é um erro de drive, porque não tem nenhum drive. E aí, para apertar F1. Deixa eu desligar. E eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante das placas da IBM. Vou colocar aqui um teclado para a gente poder mexer com essa placa mais facilmente. E vou ligar de novo e mostrar para vocês uma coisa interessante. Vamos lá. Tá aí. Chegou no 640. Agora não deu aquele erro 300 e pouco, porque, claro, a gente está com o teclado. Aquele erro 301, eu acho, era erro do teclado. Mais uma coisa interessante. O erro 601 é um erro de drive, quer dizer que não achou os drives que estava esperando.
Mas olha, agora o que eu quero mostrar para vocês das placas, só a placa IBM, até onde eu sei. Não, na verdade tinham outras, mas assim, não eram todas as placas XT ou compatíveis que tinham isso. Aperta F1, a hora que eu apertar F1, a placa vai entrar ela vai entrar no Basic. Por quê? Ela não vai achar nenhum drive, não vai achar nenhum DOS, não vai achar nada e ela vai acabar entrando no Basic. Olha lá. Isso era uma coisa que as placas da IBM tinham. Elas vinham com Basic na ROM. Então, se a placa não encontrasse nenhum sistema operacional, nada, no disquete, hard disk, nada, ele entrava default na ROM. E é uma ROM, é um Basic como qualquer outro. Oi, gente, é ótimo, né? A versão brasileira do Hello World tá lá, tá? Então isso era uma coisa divertida nas placas da IBM, que elas tinham esse Basic embutido na ROM. Então sempre que não achava. Bom, primeiro teste está feito. Então a gente pode dizer que essa placa da IBM, é claro que sempre pode ter aí um erro maior de memória, etc. Mas a gente pode dizer que ela está funcionando. E essa placa EGA aqui também está funcionando. A placa da IBM está funcionando, essa placa EGA também está funcionando. Acho que aqui é uma boa porque essa aqui passa a ser a base do nosso teste. O que a gente puder testar em cima disso aqui, a gente testa. É claro que a gente vai ter outras placas para testar e vamos usar os outros slots, etc. E vamos ter também algumas placas mãe. Mas esse aqui vai ser a base do nosso teste. Vamos ver qual vai ser a nossa próxima placa aqui de teste. Bom, gente, continuando o nosso teste aqui, eu acho que o próximo passo que a gente deveria fazer é testar algum drive, algum disquete, flop disk. Porque a gente testou a placa, a gente testou a placa de vídeo, tudo funcionando, a gente tem um teclado. O que precisa fazer agora? Precisa ter um disquete, para pelo menos poder carregar o DOS e rodar algumas coisas para ver se funciona. Eu tenho aqui comigo 6 disk drives para testar. E a gente vai passar um por eles. E além de ter esses 6 drives, eu tenho pelo menos aqui umas 3 placas controladoras de drive para testar. Bom, falar então primeiro da placa controladora de drive. Essa placa controladora de drive, de novo, no XT você não tinha nada, nenhum controle interno, nenhum periférico interno. Tudo que você precisava colocar as placas de expansão. Placa de vídeo, placa de controladora de drive, placa de hard disk, serial, paralelo, tudo isso você tinha que pôr expansão. Uma controladora de flop disk dessa época é exatamente assim. Essa aqui é a mais genérica possível que você pode imaginar. Essa placa ela foi feita em 86-48. Isso quer dizer que ela foi feita na semana 48 de 1986. Não tem nada mais genérico do que isso. Em 1986, essas placas elas estavam em todo lugar. Elas eram baratas de se fabricar. Tinha um monte. Essa aqui é uma... Eu até olhei, procurei o número dela, tudo. Ela é uma placa absolutamente genérica, feita na China por uma empresa absolutamente genérica. Coisas a se reparar nessas placas dessa época é o seguinte: primeiro, o slot que você coloca, ou o conector onde você coloca o cabo, é esse conector chato, que é o mesmo conector que vinham nos disquetes, nos drives. Então, se você pegar uma placa, um cabo mais novo, e eu tenho aqui um exemplo de um cabo mais novo, pelo menos eu tinha aqui comigo. Aqui, um exemplo de um cabo mais novo, onde você tem... deixa eu deixar a placa aqui.
cabo mais novo, onde você tem na ponta que você coloca os drives, você tem sim esse conector chato, porém o conector que vai na placa, normalmente ele vem assim. Por quê? Porque as placas mais modernas, a hora que a gente passou para o 286, 386, 286, mais os 386, 486, até os Pentiums, né, que ainda usavam, acho que você conseguia encontrar disquete até Pentium 4. Normalmente o conector que vinha na placa-mãe para colocar disquete tinha essa configuração, era aquelas pontas. Então, se você for trabalhar com um XT ou um computador dessa época, você vai precisar de um cabo que nem esse aqui que eu tenho, que é um cabo onde as pontas, na verdade esse é um cabo ótimo, porque todas as pontas ele tem os dois conectores. Então, drive A tenho esses dois conectores, o drive B eu tenho esses dois conectores, e o que vai para a placa eu também tenho esses dois conectores. Então, cabo que funciona para qualquer uma das opções aqui. Que mais que eu posso falar dessa placa? As pessoas perguntam sempre o que é esse conector externo aqui. E acredite ou não, esse conector externo é um conector para um drive de 5 1/4 externo. Eu nunca vi drive que colocasse nesse conector, para não dizer que nunca vi. Recentemente eu vi aqui no eBay ou no Facebook aqui perto de mim, um cara vendendo drive externo 5 1/4 que eu vi que tem esse conector. Apesar de serem drives que tinham o visual do PS2, sabe? A caixa mais branca, aquele logo novo da IBM com o PS2, etc. Enfim, vou até ver se eu consigo comprar um. O cara tá vendendo 4, então vou ver se eu consigo comprar um. Mas enfim, conector para drive externo. Fora isso, nada de novo. Vamos colocar a placa aqui. Pode ser em qualquer slot. Vou colocar aqui nesse slot. Então vamos lá. Vou pegar um dos drives que eu tenho aqui. De novo, um drive absolutamente genérico. Drive 5 1/4. Slim, que eles chamavam. Eu já depois vou mostrar para vocês um full. Tem gente que entende muito mais de drive do que eu. Qual é o mecanismo, qual a empresa. Parece que tinha algumas empresas só que faziam os drives, os mecanismos. Acabei de ver, olha que coisa interessante aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver, ou se eu preciso dar um zoom. Acho que eu vou precisar dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver o que eu vi aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Olha só, Manufacture for IBM Corporation. Quer dizer, na verdade, eu estou falando bobagem. Esse drive aqui é genérico, mas é um drive que foi feito específico para IBM. Então, esse provavelmente é um drive que vinha especificamente no XT da IBM. Ótimo, vamos testar ele mesmo. Então, se eu tenho uma placa-mãe da IBM, por que não testar então já com um drive da IBM certinho, né? Deixa eu ver se eu consigo centralizar mais aqui. Talvez eu tenha que reduzir um pouco o zoom para vocês conseguirem ver o setup todo. Tá aqui. Vamos lá. Controladora de drive. Vou colocar o cabo aqui. Parte da placa. Drive A é na ponta. Aqui. E acho que é isso. Claro, cabo de força para o drive. E acho que é isso. Vamos testar. Para a gente testar, nada melhor do que um bom PC-DOS da IBM 3.20. E vamos testar. Para quem não sabe, IBM PC-DOS é a mesma coisa que o MS-DOS, só que a IBM distribuía ele com o nome de PC-DOS. E vamos ligar o nosso computador e deixar contar a memória. Tá aí, 640, o drive já acessou aqui. Erro 601, a gente já vai falar desse erro 601 em um minutinho. Vamos ver só se
a gente consegue carregar. Tá lendo, consigo escutar ele lendo. Ha! Perfeito! Tá lá. MS-DOS versão 3. Acho que eu tinha falado 3.2, na verdade esse disco está com a etiqueta errada, porque ele está falando IBM PC-DOS, mas eu estou vendo MS-DOS versão 3.3 e na etiqueta está 3.20. Então vou ter que arrumar isso depois, vou ter que pegar uma imagem do PC-DOS 3.20 da IBM e colocar nesse disco. Mas para testar tá ótimo. Tenho aqui, ó. Ótimo, ótimo. Então, a próxima coisa que eu vou fazer é tirar esse drive e colocar um outro drive aqui para ver se eles funcionam. Vamos lá. Vou desligar e fazer a mudança. Drive colocado. Vamos lá. Ligar de novo o computador e vamos ver se a gente consegue dar o boot por esse drive. O drive rodou. Agora vai dar aquele erro 601, que a gente já vai falar dele. E vamos ver. Não, esse não deu certo. Você vê que não deu certo? Se fosse um computador qualquer, teria aparecido aquela mensagem de que não conseguiu achar o disco, mas como é um computador da IBM, apareceu essa mensagem de entrou no BASIC que estava na ROM. Então a gente sabe que esse drive não leu. Eu vou então aqui mudar e vamos colocar o próximo drive. Então esse aqui, eu não vou agora consertar esse drive, porque eu quero por enquanto só testar se eles estão funcionando ou não. Vamos mudar. Tá aqui mais um drive para a gente testar. O que vocês podem ver com esse drive é que esse já é um drive de... Ups! Não, esse drive não tá bom. Acabei de fechar aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que aconteceu. Ai, ai. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Acabei de fechar o drive e olha o que aconteceu comigo. Pera aí, deixa eu pegar o drive aqui. Acabei de fechar com o disquete dentro e na hora que eu fechei, alguma coisa quebrou e pulou. E é aqui, ó. Tá vendo que quando eu fecho, aqui abaixa, porém esse mecanismo aqui não tá abaixando, ó. Isso teria que abaixar junto para pegar o disquete, né? Quando eu fecho, ó, ele não tá mais. E alguma coisa quebrou, quer dizer, algum pino aqui quebrou, quer dizer que esse drive também não tá funcionando. Vamos ver outro. Agora, para mostrar para vocês, esse aqui é um drive mais antigo. É um drive, o que a gente chamava de drive full, porque ele ocupava os dois slots. Na verdade, era um slot só, né, na época, mas era o full bay. Tá aqui, você vai ver que é um drive antigo, ele tem o motor dele, a forma, enfim. Você pega ele na mão, você consegue ver que é um drive mais antigo. Vamos lá, vamos colocar ele e ver se esse drive testa e funciona. Drive colocado, disquete lá. Vamos ligar para ver se funciona. Olha o barulhão que já faz esse drive. Vamos ver. Não, nem nada feito, nada feito. Caiu, entrou direto no Basic e o barulhão que fez esse drive.
Espero que ele não tenha comido o meu disquete. Vamos tentar mais uma vez, vai. Deixa eu dar um Ctrl Alt Del. Não sei se dá para escutar o barulho que faz esse drive. Acho que dá, né? Não está funcionando. Entrou direto no Basic da ROM. E às vezes não é nada, viu? Às vezes é uma questão de abrir esse drive, só limpar o cabeçote de leitura e ele funciona. Mas eu vou separar ele. Diferente daquele que pulou o pino e está quebrado mesmo, esse aqui pode ser só uma questão de limpar. E isso vai ficar para um outro vídeo, onde a gente vai tentar limpar esses drives. Próximo drive que eu vou pegar para testar é o outro drive full, também bem parecido com aquele que eu mexi. Na verdade, se não for exatamente igual. Mas vamos ver se esse aqui funciona ou não. Vamos ligar? Esse aqui deu um erro diferente. Disk boot failure. Isso quer dizer o seguinte. Eu vou... e você ele fica dando disk boot failure. Esse aqui significa o seguinte. Ele achou o drive achou o disquete, conseguiu ler alguma coisa no disquete, mas por algum motivo ele não está conseguindo ler o que está no disquete. Tô com a impressão que ele não está nem virando o... não, tá sim. O motor. Tá virando o motor sim. É só leitura. Tô achando que ele não está conseguindo mexer a cabeça de leitura também. Isso é uma coisa que talvez seja simples. Às vezes só de levantar a placa do drive, mexer um pouco, lubrificar um pouco, a cabeça consegue andar e aí você consegue fazer o drive funcionar. De novo, é uma coisa que a gente vai fazer uma outra hora, então eu tenho mais um drive sem funcionar. Então até agora, de todos eles, dos 4 que a gente testou, só mesmo um está... dos drives que a gente testou, só um está funcionando. Os outros 4 aqui estão ruins. O que é uma pena. O que é uma pena. Mas, para ser sincero, esses 2 últimos que a gente testou, eu acho que com exceção daquele que tem problema no... que quebrou alguma coisa quando eu coloquei, os outros são só problema mais de limpar a cabeça de gravação. Eu tenho um último aqui que também é full, mas infelizmente esse aqui, ó, ele tá com o mecanismo de abrir e fechar dele tá quebrado. E no caso desse drive, é esse mecanismo que faz o cabeçote descer e segurar. Então eu não vou ter muito como testar esse aqui não. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou depois abrir isso aqui, tentar arrumar isso aqui para testar. Mas pode ser também que esteja funcionando e só tem esse problema físico. Isso nos deixou então com um drive só funcionando, que é esse de 5 1/4 aqui. E vou te dizer, tá ótimo, porque esses drives aqui, eles começam a dar problema. Drive de 5 1/4 é um problema. O que eu posso testar é o seguinte, eu gostaria de testar drive A e drive B. Como eu só tenho um, eu acho que eu vou usar um Gotek. Gotek é aquele emulador de disk drive que funciona com PC, com XT, com Amiga, com o que você quiser. Então deixa eu pegar o meu Gotek e eu já trago aqui para a gente explicar para vocês o que é o Gotek, como ele funciona e como é que a gente vai ligar ele.
Bom, gente, como eu falei, o próximo teste que eu quero fazer aqui, eu quero usar um Gotek. O que é um Gotek? Gotek é um emulador de disquete. Eu tenho um aqui novinho, na caixa. Na verdade, esse tá aqui na caixa. Deixa eu mostrar para vocês como é que ele vem na caixa. Isso aqui é um Gotek. Ele é um emulador de disquete usado, ele é muito usado em teclado eletrônico, ele é muito usado em máquinas de tecelagem que ainda usam disquetes, etc. Mas você consegue comprar um desse aqui e consegue usar em PC. A única coisa que para você poder usar num PC, você tem que mudar, instalar algumas coisas aqui no firmware dele, que eu não vou fazer agora. Na verdade, eu me comprometo com vocês aqui, ó, esse Gotek é novinho, me comprometo vou botar ele na caixa. Assim que eu for usar ele, eu preparo ele para usar em PC. Eu me comprometo a fazer um vídeo passo a passo de como ele funciona, o que precisa fazer. Mas enquanto isso, vai ficar na caixa. Vocês podem ver, ele tem aqui o controle, aqui você coloca o seu USB drive com as imagens de disquete, aqui ele conta de 0 a 999, ou seja, você pode gravar até 1000 imagens de disquete em cada USB que você queira. Bom, tá aqui, eu vou colocar isso aqui dentro, fechar, e vou fazer esse vídeo quando for usar esse Gotek. Para esse nosso teste, eu vou usar um Gotek que eu já tenho preparado aqui, que é esse aqui. Se olhar, primeiro ele está sem a tampa, claro, porque eu já mexi, já fiz o update dele, e eu fiz um mod dele aqui. Em vez dele ter aqueles 3 numerozinhos, ele tem esse telinha de cristal líquido que mostra algumas informações, não só o nome da imagem, se você tiver, mas também que trilha e setor que ele está lendo do disquete. E aqui, normal. Essa caixinha aqui, para quem se interessar, eu imprimi ela na impressora 3D, junto com algumas outras partes que eu quero fazer para ela poder encaixar no PC. Então eu imprimi também esse bracket aqui, ele tem o tamanho de um drive de 3,5, coloca nesse bracketzinho aqui, ele vai caber no lugar de um disquete de 5 1/4. É assim que vai ficar o meu PC, o meu XT quando ficar pronto. Mas, enfim, agora vamos trabalhar aqui com esse Gotek. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse Gotek e instalar ele aqui como se fosse instalar um disquete de 3,5. Eu vou instalar ele como Drive A, então tá aqui o nosso computador com a placa controladora de drive que a gente já testou. E aí, ó, aqui que é bom, por isso é bom ter um cabo que tem as duas saídas, porque agora eu posso pegar o Gotek e colocar usando esse cabo, esse mesmo cabo aqui, e posso colocar aquele drive que a gente testou como drive B, usando esse mesmo cabo. Vou ter que fazer aqui uma pequena ginástica de cabo para eu poder também conseguir ver o Gotek e controlar as imagens e tudo mais. Vou colocar aqui a parte de cabo de força naquele drive lá. E o Gotek você vai ver que ele usa o mesmo plug de força de um drive de 3,5. Então eu posso usar o mesmo drive de 3,5 e posso colocar esse cabo aqui como cabo de energia do drive de 5 1/4. Então esse aqui ficou como A, esse aqui ficou como B. Coisa importante, o fato do Gotek usar esse pino aqui significa que a fonte original do PC XT não vai funcionar, porque ela só tem esse esse conector aqui. Você pode usar um adaptador, tem adaptadores desse conector para esse aqui, ou você pode fazer usar uma fonte mais nova. Eu fiz um mod aqui no meu XT, eu depois posso até mostrar, não, no meu XT tá original, mas eu tenho uma fonte aqui, depois eu vou mostrar para vocês, que eu peguei, a fonte do XT é uma fonte grandona, ela tem um formato estranho.
e uma fonte nova de uma fonte que você usa para computador atual não cabe no espaço. O que eu fiz no meu caso aqui, eu peguei a fonte do PC que eu tinha, do XT que eu tinha, e ela estava queimada. Eu abri ela, tirei a placa de dentro, todos os componentes, peguei uma fonte nova, formato AT, coloquei dentro, tive que fazer uns furos no metal para encaixar os parafusos, soldei cabo. Então hoje ela é uma fonte formato de XT, mas a parte dela de dentro é uma fonte nova. Bom é que ela é silenciosa, ela tem os cabos novos, depois eu mostro ela. A gente pode até falar de fonte de força num outro vídeo. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso Gotek. Então tá aqui, Gotek instalado como Drive A, Drive 360 instalado como Drive B, força, energia e energia, então acho que deve estar tudo bem. Monitor, fonte, placa de vídeo, placa controladora de vídeo. Vamos ligar para ver o que acontece. Bom, vamos então ligar. Eu parei um pouquinho só para poder colocar o zoom certinho, porque eu quero que vocês consigam ver o que o Gotek mostra. E eu coloquei aqui um drive USB no meu Gotek. Então vocês vão ver que a hora que eu ligar o computador, imediatamente o Gotek já liga e ele começa a mostrar, tá vendo que ele está ali na imagem 28. Eu tenho, como eu falei, umas 200 imagens aqui dentro desse USB drive, desse pendrive, e eu tenho na minha lista aqui, eu sei que a 28 e a 29 são DOS 3.3, a de 5 e 1/4. Então, você vai ver que ele fica contando a memória. Quando ele terminar de contar a memória, ele vai começar a ler o Gotek. Tá aí, ó. Ele dá aquela lida como se fosse o Drive A, leu o Drive B, e agora ele vai começar, ó. Acende a luz e aqui você consegue ver que trilha ele está lendo. Trilha 1, setor 0 e 1, tá vendo? Então quer dizer que ele está começando a ler como se fosse um disquete. Está lendo a trilha 13 de 42, setor 0 e 1. Tá aí, ó. Data e hora. Se eu der Enter aqui, tá aí, DOS 3.3. Se eu der um dir, ele vai mostrar o dir e fica lendo do Gotek como se fosse um disquete. E o legal é o seguinte, esse foi o disquete 1. Se eu mudar para o disquete 2 do DOS, que é a imagem 29, só vindo aqui, ó, 29, e eu der um dir, vocês vão ver que é um outro disco. E mais, por exemplo, eu sei que, se não me engano, a imagem 30 e a 31, deixa eu ver se são essas mesmo, peraí, que o meu Gotek, fiquei mexendo aqui na vertical, ele saiu do lugar da caixinha dele. Vou colocar, por exemplo, a imagem 30, 30, 31, acho que é a 30, que é uma coisa que vocês vão reconhecer. É isso mesmo. Exatamente. Olha o que é King Quest 1. Então eu tenho a imagem do disquinho do King Quest 1. Tá aí, para quem não lembra, para quem não conhece, tá aí um dos primeiros jogos de adventure no PC. Na minha, foi sempre para mim, um dos maiores jogos. Os primeiros jogos que eu joguei no PC foi esse aqui. Então aí você consegue ter vários disquetes, várias imagens, tudo no mesmo pendrive, sem você precisar ficar mudando disco, gravando disco. Não sei se essa imagem que eu gravei está muito boa, ele está me pedindo disco 1, mas aí o problema é da imagem que eu gravei e não do Gotek em si. É isso. Queria mostrar o Gotek para vocês funcionando. Deixa eu voltar o zoom aqui normal.
botar de volta a imagem para o disco 28, que é o que eu onde eu tenho DOS. Vou dar um reboot aqui no computador, só para a gente poder ver o teste que eu queria fazer, que é ter certeza que o Drive B está funcionando. Então tá lá, ele não precisa contar a memória, claro, porque já contou. Estou aqui, vou botar um disquete virgem no Drive B. E todo mundo reclama, né, que não se faz mais drive de 5 1/4. Acabou mesmo, não tem nenhum fabricante fazendo, principalmente esses de dupla densidade. Quem tem, tem, quem não tem, não tem. Eu tenho um estoque bom, eu tenho acho que uns 300 aqui, mas eu sei que é isso, não tem mais. Vamos mudar aqui para o B e vamos tentar, não, mudar para o A de novo e vamos tentar aqui format B:/S. Ele vai formatar, se tudo der certo, ele vai formatar o Drive B e vai passar o sistema de forma que a gente cria um disco novo de boot. Vamos ver, tá lá, formatando. Ótimo. Vamos ver, formatando. Tá aí, formatou. Agora ele vai transferir o sistema. E se tudo der certo, esse disquete passa a ser um disquete de boot. Perfeito. Era o teste que eu queria fazer. Formatar outro, não. E é isso. Bom, o que eu queria... Então, os testes que a gente conseguiu fazer por enquanto, para encerrar esse vídeo. A gente tem uma placa de IBM PC, XT, 640K de RAM, teclado funcionando, uma placa EGA funcionando, uma configuradora de drive funcionando, um drive de 360 funcionando e, é claro, um Gotek funcionando. Essa vai ser a nossa base. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque senão ele vai começar a ficar muito grande. O que eu quero fazer no próximo vídeo? Primeiro, tem uma outra placa controladora de drive que eu quero testar, essa aqui. Foi uma das que eu mostrei para vocês e eu falei que ela era absolutamente genérica. Me enganei. Essa placa aqui é uma placa IBM. Eu descobri por causa dessa numeração aqui. Essa placa é uma placa original IBM. Quero ver se ela está funcionando também. Vou colocar aqui. Segundo teste que eu quero fazer, eu tenho aqui um drive de 3,5 e eu quero testar se esse computador funciona com drive de 3,5 720K. Eu tenho alguns discos de 720K, também não se faz mais, mas eu tenho eles aqui, acho que eu tenho uns 50, 60 de 720K. Por quê? A BIOS do XT, se são as BIOS mais novas, elas têm suporte para 720. E eu acho que essa BIOS, pela data que eu estou vendo aqui, pela numeração, eu acho que é a BIOS nova. Eu quero testar esse drive de 720. E aí, por que eu quero testar isso? Porque eu quero ter mais do que dois drives para testar, porque eu tenho duas placas aqui que são interessantes para a gente ver, que são essas duas aqui, tanto essa como essa. São placas que, em teoria, te deixam instalar 4 drives no PC XT. Primeiro, eu quero ver se elas funcionam mesmo com esse PC XT. E segundo, essas placas aqui, elas têm uma... Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui para a gente poder ver direito. São essas placas. Essa aqui é uma delas. E ela tem... e essa aqui é outra. Deixa eu pegar outra. Supostamente, para fazer isso funcionar num PC XT, elas têm essa BIOS delas, que é própria, que se sobrepõe, que passa por cima da BIOS do PC, da BIOS do XT, na parte que fala de disquete.
E pelos jumpers que eu tenho aqui, ela me diz que eu posso colocar drive de 360, 720, 1.2 e 1.44. Eu quero testar, porque se puder, eu acho que eu faria para fazer esse PC ficar, esse XT ficar turbinado mesmo, eu colocaria um disquete Hugotek, um disquete de 360, um disquete de 1.2, um disquete de 3,5 1.44. Esse seria, aí eu teria todas as opções num único computador. Então essa vai ser o próximo teste. Vamos ver se a gente consegue chegar nessa. Então o próximo vídeo vai ser isso. Vai ser primeiro testar essa BIOS com o drive com disquete 720 e aí depois testar essas placas que permitem colocar 4 drives no PC, XT, acho que elas não funcionam com PC normal, mas com XT, e ver se eu consigo colocar drive de alta densidade nesse XT. É isso, gente. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Me digam o que vocês gostaram, o que não gostaram desse vídeo, o quanto a minha bagunça aqui atrás incomoda o vídeo, não incomoda, enfim. E coisas que vocês queiram ver. Já temos algumas coisas, já falei do Gotek, a gente vai fazer um vídeo sobre o Gotek, já falei da fonte a fonte que eu mudei do meu XT, para colocar uma fonte nova, podemos falar disso também, e continuar em frente com esses vídeos. Tá bom, até a próxima, pessoal.